Pão de Vida, a hoje quinta-feira, dia 18 de junho desse ano 2026. Saúde, irmãos, na paz do Senhor, tudo ouvintes de Palavra de Deus, que gostar de ouvir palavra para o crescimento espiritual, saúde a vós, com paz do Senhor. Amém? Está-lhe mais um dia, missionária Antônia, está-lhe mais com vós, quinta-feira, participe essa palavra de meditação que nós estamos tendo todo dia. A hoje, que nós temos orientação a ontem, missionária Júlia contando Lucas capítulo 19, versículo 29 até versículo 35. Ele que nasceu na leitura a hoje. Nós fala Deus muito obrigado, que essa palavra que nós ouvimos todo dia, e fala tempo de mostrar cara, não poder acabar com montanhas. Essas que nós vemos terça com quarta. Amanhã, sexta-feira, na voz de meu irmão Zico, nós vai abrir o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 até versículo 8. Amanhã, sexta-feira. Amém? Aos quinta-feira, Lucas 19, versículo 29 até 35. No versículo que nós acompanhamos no mês de junho, está no livro de Efésios capítulo 2, versículo 10. E falando como e Deus que fascina aquilo que nós cedo e criando na união com Cristo Jesus para a vida de bom trabalho que preparar para nós fazer. Esse versículo que nós acompanhamos durante esse mês de junho, nós fala Deus, muito obrigado com aquilo. Então, nós vamos fazer uma leitura bíblica, ou poder abrir a Bíblia, na Lucas capítulo 19, nós começamos versículo 29 até versículo 35, conforme indicação com o ponto de vida e dano. Versículo 29 a 35. E falando assim, hoje aqui chega perto de Betfagé, com Betânia, na monte que chamado de Oliveira, e manda 2 de seus discípulos. E falei-lhes, bobai, na tabanca que estava diante, ora que bona entra, bona olha burrocinho marado, que ninguém cacinta riba dele ainda. Vou desmanchar, botice. Se alguém punta vos, que comanda, bona desmanchar, bota falar assim, e senhor que precisa dele. Que eles comandado, vai, e olha tudo suma que faleles. O que na desmancha burro, se donos punteles. Que bona desmancha burro para ele? E respondeles, como senhor como estel. Ele é bal para Jesus, e pôs ser roupa riba do burro, e pôs Jesus cinta riba dele. Eterno Deus, Criador seu a terra para pé, dá graça e fala obrigado. Obrigado, Senhor, para mais um dia que nós temos boa palavra, Senhor. Alô, palavra, minha irmã, não pode entender, se acabou. Através do Espírito Santo para dar no entendimento. Senhor, bem abre nossa mente, abre nosso coração para essa palavra ter lugar nas nossas vidas, para nós poder proclamar, não conta boa nova, para nós lançar nos serviu, para o nome poder engabado. Obrigado, Senhor. Bem tomar conta desse espaço, ter ganhar mente, para poder orientar com a ajuda do Espírito Santo, para a palavra poder passar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa é uma leitura, essa é uma passagem que manga de nós, num evangelho que nós conhecemos, entrada, que Jesus não entra na Jerusalém. Antes de entrar, e teve essa conversa com seus discípulos e orientou-lhes para desmanchar burro. Tudo maneira que Jesus falou-lhes, assim quiseram. Jesus e Deus. E sabe, omnisciente, e sabe tudo. Antes da palavra chegar na minha boca, antes de que na pensa, receber o banho. Ele recebe tudo que orientação que dá, e sim quiseram. E chegar, mesma coisa que aponta ele. Tá bom, não desmanchar burro para quê? Fala, não, Senhor, que fala. Amém? Então, é comandar pão de vida, te ensino o tema que fala.
Senhor precisa dele. Amém? Esse que tema da o Senhor precisa dele. Se é punta boa, bona desmancha burro, bota falar, Senhor precisa dele. Amém? Então, e assim também, falar, e assim, hoje é na desmancha, é de bona desmancha burro, para bona desmancha burro, para ele, é responder-lhes como Senhor como estel. É levar para Jesus. Amém? Então, e assim, que bona desmancha burro para ele? É responder eles como Senhor como estel. É que o ponto de vida falando. Senhor precisa dele. Senhor precisa desse burro que nunca está montado. Nunca é burro que está montado. Jesus nasceu primeiro. Coisa separado. Uma coisa limpo. Que é usado. Que é para poder servir mestre. Autor de salvação. Não rei. Não senhor. Amém? Deus e mestre separado. Coisa separado só para ele. Puro, limpo. Amém? Então, não vai ver que o ponto de vida tem para poder contar sobre essa história que nós lei que Jesus e orientei falar para falar como ele e precisa de aquele burro. E agora, e fala assim, é fazer roupas e põe riba daquele burro para Jesus sentar nele. Agora, essa história que passa, entrada de Jesus para Jerusalém, aquele burro que Jesus fala como e precisa dele, a os no contexto, a os que o ponto de vida tem, para te ensinar, para servir para nós, purificação de nossa vida espiritual. Versículo 31 que fala, se alguém punta a voz, que comanda bona desmanchar, bota falar assim, e Senhor que precisa dele. Amém? Então, e Senhor que precisa dele. Então, e esse também quero e precisa dele. Senhor precisa dele. Então, ele quero no tema que o ponto de vida disse. Não na lei, no manual ponto de vida, que está dizendo reflexão e está dizendo aplicação de essa leitura que nós lemos na Bíblia, como que nós podemos aplicar a minha vida, a boa vida, como que serve para mim, na minha crescimento espiritual, para poder andar com Deus, como que é lição que nós lemos, como que serve. Não há lei ponto de vida. Ponto de vida da hoje, quinta-feira, falando assim, Deus sabe de tudo que nós temos na mão, para via e ele cuidando eles. Deus tem direito também de pedir qualquer coisa que põe na mão para via no cedo se canal com instrumentos. Nunca sabe que é que você tem na mão que você não tudo com ele desde de tempos atrás. E assim como Deus riba mais a nós para pedir o que coisa. Ora que Deus me está abençoando e está buscando oportunidade para nós juntar mão com ele na trabalho para poder ter bom motivo de abençoar. Manga de bias, no catantende assim. No tojal suma, cansera com Deus na tis riba de nós, ora que dá no qualquer trabalho para não fazer para ele. Senhor precisa de cada de nós para um trabalho ou outro. Lembra como? Boca por isso de nada para Deus. Para via e ele cuidar tudo que você tem hoje dia. Caburi sumon com Deus, irmão. Kila que tem benção nem e cana ajudar se contribuir sumon. Que tem benção nem capuri ajudar. No deve de jucutar com alegria, hora que Deus chega para nós para pedir alguma coisa.
Me fala assim, Pabia, Deus olha milhares de gente que tem coisas mais do que nós, mas e cabai para eles e bem para bom. Que grande privilégio para você cuidado para Deus. Que coisa, irmão? Senhor precisa dele. Bu perro bu paz já, Pabia, bu sibi de que coisa? Bias, na seminário de mulheres de região de Cacheu, na prega para eles, Deus falam kuma, conta mulheres de kuma, e ele conta proteger se porcos para que mortandade entra na se chiqueiros. Jesus fala, se é tisil porco suma oferta, ele ina toma torna nascer mão pabia ina toma nascer mão pabia ele ica muçulmano. Mulheres estava na seminário, mas Jesus vai controlar porcos que tem nascer chiqueiros. E sibi e canto na cada chiqueiro. Que é como por isso gundi, irmão? Que é como por isso gundi? Não consigo passagem da os direito, mas miste para não tirar algumas lições lá. Primeiro, iricuma, Jesus tem necessidade que pode usar pecador para suprir. Cabo pensa como suma Jesus e Deus, e que tem nenhum mistério. E tem só que e cada parte de dinheiro ou roupa ou comida. Jesus tem necessidade de quem que na pega para trabalhar com ele, para via e pôr coisas na mão desse povo. Segundo, iricuma, Jesus sabe na mão de quem que coisa está nele. Logo, cabo ficar admirado se Deus dirigir alguém na boa mão para bem tomar aquilo que precisa dele. Terceiro, iricuma, Jesus sabia como reação nasceu hora que fazia o pedido. E comanda, Jesus cata conta com outros que têm recursos na igreja para via e sabe como se dono canaceta. Para Deus ajudar para bocastar naquela turma, na nome de Jesus. Amém. Última lição, iricuma, mesmo que boca seta pedido de Jesus para bom, e na safa se misturas, para via, e na tem quem na seta. Logo, para aqueles que giram, está colobra com Jesus, com toda alegria. Jesus precisa de burro, como mara, para manga de tempo. Aqueles comandados vai. E olha tudo suma que fala eles. Se Jesus manda gente para bom, e nascer suma que Jesus conta eles de bom. Ora, contra o espírito de risomão, que Deus papia, risomão que Deus papia, que lá tá ficha canal de bênção de Deus. Ora, para Deus mostrar aquilo que precisa dele na bomão. Amém? Oh, não fala Deus, muito obrigado, irmão. Nova leitura. Para não olhar como esse tempo tudo,
Deus tem estado na alertando, no sentido de não abrir mão, no sentido de ajudar, no sentido de prestar atenção na que Deus miste para não fazer que põe na nossa mão. Ele que não lê. Deus cana pedindo coisa que cadano, Deus cana pedindo coisa que não catene, para ver tudo que não tem, e Deus que dá no ele. Tudo. Ele que fala, e Deus que fascina aquilo que não cedo. Aquilo que não cedo a os, e Deus que fascina. Se não tem, e Deus. Ele que põe de vida bem me se despertando como tudo que não tem. E Deus que entrega no ele, a não ser só um gerente. O que Deus entregou, eu tenho que ter entendimento, é coisa chega ali para mim. E para ver quê? Então, Deus se que manda chegar na mão. Então, se via não como estar atento para ver como Deus ina manda alguém. Ele que põe de vida falando. Jesus precisa de alguém para colaborar com ele. E quem quer colaborar com ele? E a mim? Como? E precisa para colaborar conosco. A nós, esse parceiro, para tirar gente na mão de Satanás. Como é que não tira gente? Como é que não tira gente? Não tira gente através de palavra, através também de fazer bem. Através de abrir mão. Ele que falando, nora, não pede espírito de risomão para sair na nós, no nome de Jesus. Para não poder estar disposto, preparado, para poder abrir mão naquilo que Deus põe na nossa mão, naquilo que Deus me está para não trabalhar aquilo, que Deus me está para não fazer. Então, para não pedir orientação do Espírito Santo, Ele que é nosso ajudador, Ele que está ali para poder orientar-nos na tudo que nós fazemos sobre o trabalho de Deus. É como eu falando como Deus ele criou na união com Cristo Jesus para vida de bom trabalho. Qual trabalho? E fala aquilo que Deus prepara para nós fazer. O que é que prepara para nós fazer? O que é que põe na nossa mão para nós fazer? Ele tem recursos que põe na mão, irmão. Ele que põe de vida bem para despertar. Aquilo que Deus coloca na mão, e se vê que manda entregar, e fiança na boa, e se vê alguém fiel, botar rumar, sempre que põe na mão, sempre botar colocar no lugar certo. Nunca colocar na ficha mão. Aleluia. Ele que me está despertando, para não fiar no trabalho que Deus põe na mão. O que Deus põe para ajudar outro? Então, se vê como esse Deus que dá nele, esse precisa dele, assim, então, nada a ler. E para ver, Deus e manda. Se dono. É que manda tema falar como, Senhor precisa dele. Ponto de vida falando como, não terga no burro, que não mara quanto tempo. Jesus precisa dele para usar. Aquele que põe na mão, então, e precisa dele. Não para guardar. Ele que fala, não ora contra o espírito de risco. Para ver quem que cata abre, nunca é cana receber. Ora que você abre, e sai, eu estou outro na bem, para burro coche. Quem que está dá, assim que não aprende. E mais está receber. Quem que está junta só, menos e ganha. E que está receber quase nada. Para ver, ele está me sessão bocado para junta só para ele. Cata abre mão para ninguém. Mas está me sessão para dar tudo hora está fazendo papel de vítima. Nunca tem, né? E ninguém tem essa coisa assim, e na segunda ele jeita, Até fica sempre na mesquinho. E cá tem, né? Que ele é pecado de risomão e falar que ele é sumo adorador de ídolo. Assim a palavra Deus falar. Então, ele que põe de vida bem para despertar nós como Senhor e precisa dele. Senhor e precisa daquele que põe na mão. Amém? Então, ele que autor responde vida explica. O que na da mulher seminário. Mulher está nesse porco. Cara quem cala se boca. Tudo que Deus bem toca nele. Para contar mulheres como que manda se dá oferta para ele leva porco. Jesus fala que quer ele que está guardado. Que porco que está tendo assim. Porco quer ser direito. É tirar na bendena ganha dinheiro. Vai ver Jesus olha como é que vai que seminário. Cara quem vai assim suma papel de coitado. Quem bocadinho com pedido já na seminário para que ele já só quer dar. Cara quem tapa de se ele fica na casa tudo. Mas Deus papel aqueles.
para receber tudo e conta tudo canto porcos que tem. Irmão, não Deus é cada brincadeira. Tem que comandar. Para Deus ajudando. Se palavra todo dia. E na bem despertando, na manga de áreas que hoje como não tem falha nele. Não está no processo. Não está no processo. Não na andar com Jesus para vai. Não na andar para vai. Então, Deus está ajudando. Não está no processo de santificação. Não vai. Cada dia que não ouve palavra, não endireita. Não dá passo. Não vai. Não vai. Até naquele dia que não dá encontro com Jesus, aquele dia que não torna perfeito. Para não toma aquele corpo glorioso e assim não ha recebido e assim nasceu de no Deus. Então, de lá já, tudo não passa. Mas enquanto não está ali nesse mundo, não está na anda para buscar vida reto diante de Deus, que ela não pode conseguir só através de palavra. Todo dia não tem pão de vida. Jesus fala, a mim que pão de vida, a mim que ria de céu. Bo papes comer maná, e morre. Pão que diz de céu, e comer maná, na lala, e morre. Mas a mim, quem que comer, e não tem vida, que acaba. Amém? Então, para Deus ajudar, irmão, para não poder ser o gente que não abre mão, para ver Jesus e precisar. Senhor precisa dele. Ele comanda põe na mão, para não poder abrir mão, para dar, para ser trabalho. Para Deus ajudar, para não poder ser o gente que não obedecer, que falar, palavra de Deus e falando. E falando assim como ora contra o espírito de risumão com Deus, risumão com Deus, para ver aquilo tá ficha canal de bênção de Deus. Como para não ora, para Deus mostrando que ele que precisa dele, na mão. Esse que está bom. Não ora, não pede orientação de Deus. Senhor, o que eu preciso na minha mão? O que eu preciso? A mim, ido, tudo que tem, que ele concedo, que eu faço sincero, para ver o criar na ligação com Cristo Jesus, meu filho. Minha vida, a hoje na mão. O que eu preciso? O que eu vou preparar para mim fazer? Ele que põe de vida de sanos, para não saber como ele precisa. Senhor, precisa de mim. Senhor, precisa de bom. Naquele que põe na mão, para não poder servir ele na maneira que ele miste, para não servir. Amém? Que Deus te abençoe essa palavra, para Deus ajudar no espírito que não é ensinado, é tempo de saber e abrir mão, para ajudar, para dar. Para Deus ajudar, para essa palavra fazer. Suma que palavra Deus fala, se palavra que está volta vazia, essa palavra não trabalha na mim, e não trabalha na vou, para o Espírito Santo que nos dado, para orientando, para ajudar, para não poder entender essa palavra na nossa vida. Irmão, não quer saber? A mim quer saber? Mas Deus sabe, comandei a palavra bem, se contra, esse Espírito está na boa, ora, para pedir no nome de Jesus para sair. Por ser alguém que não está pronto. Ele que fala, não pode vir como Deus que não busca quem que tem. É como anda e precisa de bom. Que acha como não tem nada, mas que dá. Ele precisa daquilo. Para poder fazer esse trabalho. Amém? Tudo para a glória e honra desse nome. Para Deus abençoe essa palavra. Para Deus ajudar, para não ser gente que não abre mão, para ouvir chamado que Jesus está chamando e precisa de nós naquela área. Então, para não poder responder, para não estar pronto, para poder alinhar aquele, para não ser os sós, para fazer trabalho ali na terra, para o reino do céu. Amém? Que Deus te abençoe essa palavra. Até quinta-feira, se Deus quiser, não estaremos mais juntos para ter esse pão de vida. Amém?